Olá! Hoje nós vamos falar a respeito de verbo, mas também vamos falar a respeito de pontos relacionados ao verbo. E o que é o verbo? Verbo é uma palavra variável em número, pessoa, modo, tempo e voz, podendo ser conjugada. Esse verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Agora, relacionado ao verbo, há o morfema, que é a menor parte significativa da palavra. Uma palavra pode apresentar vários morfemas, ou seja, vários pedacinhos nessa palavra. Portanto, há os elementos mórficos de uma palavra, que se dividem em raiz, radical, tema, afixos, desinências e vogal temática. Bem, vamos ver o que é a vogal temática verbal. O que é essa vogal temática verbal? É aquela que se une ao radical de um verbo. Essa vogal temática verbal serve para caracterizar as conjugações. São as vogais A, E e I. Exemplos: amar, o A do amar. Vender, o E do vender. Sorrir, o I do sorrir. A vogal temática verbal geralmente se conserva quando conjugamos o verbo. São 3 os tipos de conjugações verbais, então. Estudar, e aí nós temos a conjugação estudas, estudasse, estudava. Primeira conjugação. Vender, com E, vendem, venderam, vendendo. Segunda conjugação. Partir. Partimos, partiras, partiremos. Terceira conjugação. Bem, observações importantes aí. O verbo pôr e seus derivados, depor, supor, compor, pertencem à segunda conjugação, pois, na verdade, sua vogal temática é E, sendo esta originária da forma portuguesa arcaica poer, do latim ponere. Segunda observação importante. O alomorfe da vogal temática. Às vezes, a vogal temática parece alterada e é o que se conhece como alomorfe da vogal temática. Exemplos: andei. O A passou a E. Andou. O A passou a O. De andar, não é? Esquecia. O E passou a I, de esquecer. Partes. O I passou a E, de partir. Bem, e o radical? O que é o radical? É a parte do verbo que traz a sua significação. Exemplo: cante, de cantar. Vende, de vender. Parte, de partir. E o tema é a junção do radical com a vogal temática. Canta, de cantar. Vende, de vender. Parte, de partir. E o que são formas risotônicas e arrisotônicas?
As formas risotônicas aparecem quando a vogal tônica está dentro do radical. Então eu falo louvo, ama. Tônica é a forte. E as arrisotônicas? Quando a vogal tônica está fora do radical. Então eu falo, por exemplo, louvais, amamos. Essa vogal tônica está fora do radical. Bem, vamos à locução verbal. O que é a locução verbal? É uma expressão formada por dois ou mais verbos que não se separam, ou seja, eles têm o sentido de um verbo só. O primeiro classifica-se em auxiliar e o último, principal. Se houver mais de dois verbos, o último é principal e os anteriores, auxiliares. Exemplos: o rapaz está estudando. Eu encontro aí uma locução verbal, está estudando. Primeiro está, verbo auxiliar, estudando, verbo principal. O rapaz deveria ter estudado. Então, nós temos dois auxiliares, deveria ter, e estudado será o verbo principal. Bem, e as formas nominais do verbo? Quais são elas? Primeiro, gerúndio. Segundo, infinitivo. Terceiro, particípio. Então, nós temos gerúndio, cantando, falando, dizendo. É aquele que termina com NDO. Infinitivo, cantar, falar, dizer. E o particípio, cantado, falado, dito. Bem, agora vamos às desinências verbais, que são aqueles morfemas que fazem parte do verbo. Então, o que são essas desinências verbais? São morfemas indicativos do modo e do tempo ou do número e da pessoa. Há, portanto, dois tipos de desinências verbais. Primeiro, desinência modo temporal. Segundo, desinência número pessoal. Bem, vamos à desinência modo temporal. O que são essas desinências? São as desinências que indicam o modo, indicativo ou subjuntivo, e o tempo, presente, pretérito ou futuro, de uma forma verbal. Aparecem logo após a vogal temática, quando essa vogal existe. Então, vejamos quais são as desinências modo temporais. Vá. Desinência modo temporal indicativa do pretérito imperfeito do indicativo. Primeira conjugação. Eu falava, tu falavas, ele falava, não é? Então, nós temos aí o vá. E o ia, que é a desinência modo temporal indicativa também do pretérito imperfeito do indicativo. Segunda e terceira conjugações. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Temos também urá, que é a desinência modo temporal indicativa do pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu brincara, tu brincaras, ele brincara. A
O ia, que é a desinência modo temporal indicativa do futuro do pretérito do indicativo. Eu falaria, tu falarias, ele falaria. E o SSE, que é a desinência modo temporal indicativa do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse. Há também a desinência número pessoal. E o que são essas desinências? São as desinências que servem para determinar em que número, singular ou plural, e em que pessoa, primeira, segunda ou terceira, se encontra a forma verbal. Aparecem logo após as desinências modo-temporais, quando estas existem. Então, vejamos. O, que é a desinência número pessoal indicativa da primeira pessoa do singular. Eu canto, eu falo, eu vendo. O S, que é a desinência número pessoal indicativa da segunda pessoa do singular. Tu amas, tu cantas, tu vendes. O mos, que é a desinência número pessoal indicativa da primeira pessoa do plural. Nós cantamos, nós amamos, nós vendemos. O M, que é a desinência número pessoal indicativa da terceira pessoa do plural. Eles cantam, eles amam, eles vendem. E nós temos também o modo verbal. O modo verbal, ele é dividido em indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo indica um fato certo. O exemplo: nossa, como este sorvete está gostoso! O verbo estar, nesse caso, se encontra em uma determinada forma, indicando o quê? Certeza, constatação. E o subjuntivo? Ele indica um fato duvidoso, hipotético. O exemplo: espero que o sorvete esteja gostoso mesmo. Então, aí, nesse caso, a maneira como o verbo estar se apresenta em relação ao verbo do indicativo mudou, pois expressa uma outra ideia, a dúvida, a possibilidade, a incerteza. E o imperativo? Indica uma ordem, um pedido mais veemente. Então, eu falo, por exemplo, passe-me a cobertura de chocolate, por favor. Bem, além dos modos verbais, nós temos os tempos verbais, que estão inseridos nesses modos verbais. Então, do indicativo ao presente, que indica um fato que atual, indica fatos que ocorrem no momento em que se fala. Por exemplo, vejo alguém atrás da árvore. Esse presente do indicativo, ele também evidencia o quê? Ações e estados permanentes. O leão vive nas matas. Indica também uma faculdade do ser ou uma ação habitual. Falo muito porque sou extrovertido. Esse presente do indicativo também pode substituir o futuro do presente em relação a fato que está prestes a acontecer,
acompanhado quase sempre de adjunto adverbial de tempo. Usa-se principalmente na linguagem cotidiana. Exemplo: amanhã viajo para a Europa. Ocorre também o presente do indicativo quando é empregado com valor de pretérito. E aí nós falamos que é um presente histórico ou narrativo. Exemplo: a cena passa-se em 1930. Esse presente do indicativo também pode indicar uma verdade absoluta, indiscutível. Quando assim for, falamos que é um presente durativo. A aranha sobe pelo fio da própria baba. Além do presente, nós temos o pretérito. O pretérito que é dividido em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Esses três do indicativo. Então vejamos, pretérito perfeito do indicativo. Ele evidencia um fato passado já concluído, cujos efeitos podem ou não perdurar no presente. Então eu falo, por exemplo, pratiquei boas ações. Praticastes boas ações. Temos também o pretérito imperfeito do indicativo. O que ele indica e evidencia? Um fato passado não concluído, ou que perdurou muito antes de concluir-se. Observação importantíssima. Vamos nos lembrar que a desinência modo temporal do pretérito imperfeito do indicativo é vá ou ia. Nossa casa ficava entre as montanhas. Fazia muitos deveres na escola. Jogava tênis naquela época. Então, novamente, o pretérito perfeito é aquele que já foi concluído. O pretérito imperfeito indica um fato passado não concluído ou que demorou, que perdurou muito antes de se concluir. E por fim, temos o pretérito mais que perfeito do indicativo. Lembrando que a desinência modo temporal é o rá. O que esse pretérito mais que perfeito indica? Indica um fato passado anterior a outro passado. Então eu falo, por exemplo, depois que ela me pedira um favor, tive de sair de casa. Então, ele é um passado do passado. Ele pode indicar também um passado vago. O aluno obtivera 10 na prova, mas pensáramos que isso era impossível. Ele também indica um desejo, uma vontade em frases optativas, em frases que exprimam o quê? Desejo. Quem me dera passar no concurso? Bem, esse pretérito mais que perfeito pode vir também como forma composta. E essa observação é importantíssima. É formado por verbo auxiliar, ter ou haver, no pretérito imperfeito do indicativo, mais
o particípio. Então, eu posso falar: eu já havia estudado a matéria quando conheci o livro, ou eu já estudara a matéria quando conheci o livro. Eu posso falar: ele tinha dito a resposta antes, ou ele dissera a resposta antes. Esse pretérito mais que perfeito, ele também pode substituir o pretérito imperfeito do subjuntivo, que seria dele, não fora tua ajuda. Que seria dele, não fosse tua ajuda. Essa forma é utilizada mais na linguagem o quê? Literária. Que fora a vida se nela não houvera lágrimas? Que seria a vida se nela não houvesse lágrimas? Essa frase é de Alexandre Herculano. Então, essas duas observações são muito importantes. Por quê? Porque nós podemos fazer essa troca. Bem, há também o futuro do indicativo. E esse futuro é dividido em dois: futuro do presente e futuro do pretérito. O que é o futuro do presente do indicativo? Normalmente indica um fato posterior certo ou um fato atual duvidoso, ou um desejo, um pedido, uma ordem. Então, vejamos. Passarei na prova, fato. Ele terá seus 40 anos no máximo. Falarás isso por mim. E há também o futuro do pretérito, que indica um fato posterior, normalmente hipotético, ou seja, algo que nos remete a uma hipótese, a um certo momento do passado. Não nos esqueçamos de que a desinência modo temporal, aí no futuro do pretérito, é o ria. Ontem você disse que me telefonaria. Indica uma consequência também hipotética atrelada a uma condição que não chegou a realizar-se. Eu levaria uma bronca se não fizesse os exercícios. Também indica incertezas sobre fatos passados ou futuros. Seria o gatinho o causador destes arranhões no sofá? Bem, há também um modo subjuntivo, que se divide em presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Então, vejamos. Presente indica um fato duvidoso, provável. Na maioria das vezes, nós podemos colocar a partícula que antes do verbo. Talvez haja novidades para mim. Que haja novidades para mim. Há também o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é aquele que indica um fato hipotético. Não nos esqueçamos de que a desinência modo temporal aí é o SSE. Eu posso colocar a partícula C na frente. Pedi que ela me trouxesse algum docinho. Se trouxesse algum docinho. E o futuro do subjuntivo? Ele tem o valor condicional. Ocorre, sobretudo, com orações iniciadas com conjunção temporal ou condicional
mas pode aparecer nas orações adverbiais que exprimem conformidade ou proporcionalidade. Simultaneidade. Então, exemplos: quando puderes, vem visitar-me. Escrevam como quiserem. Quanto maior for o tamanho do bicho, maior será a sua queda. Bem, e por fim, há o modo imperativo. O que é o modo imperativo? É aquele que exprime uma ordem ou um pedido veemente, não é? Então, o imperativo, ele não aparece na primeira pessoa. Como é que se forma esse imperativo? Primeiro, o afirmativo. O tu e o vós saem do presente do indicativo sem a letra S. E o você, o nós e vocês saem de onde? Do presente do subjuntivo. Então, é necessário conjugar o verbo no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Exemplo: presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Do presente do indicativo, eu tiro o tu e o vós, sem o S. Então, como fica? Ama tu, amai vós. Do presente do subjuntivo, que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Eu tiro daí o ele, que se transforma em você, ame você, amemos nós, amem vocês. A primeira pessoa não existe. E o imperativo negativo, como ele é formado? Nós conjugamos o verbo no presente do subjuntivo, sem a primeira pessoa. Então, com o S também. Deixamos tudo ali. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Bem, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.